louvamos, ofertamos. Agora é o momento da palavra. Todos vocês estejam preparados. Eu não sei, nem imagino que não foi tratado nada com o irmão Amarildo sobre o tema de hoje, né? Da rede de homem, né? Não foi dado nenhuma. Eu não sei a palavra que ele vai trazer. Eu não dei muito tempo para ele. Eu talvez falhe a prova, porque dado. Eu sei que ele está preparado para tudo. Ele está chamando aqui nosso irmão Amarildo, filho pastor, né? Eu fiquei na rádio e teve um irmão lá que chamou de pastor. Já profetizou. Não é o blindado, né? É o fim de Bagé. Levantar nossa mão, vamos estar orando para Deus ao marido. Querido Deus, Pai amado, isso aqui é a vida do teu servo, Pai. E nesse momento vai trazer a tua palavra até nossos corações. Que não seja ele, meu Deus, mas seja teu Espírito Santo usando ele como sempre tens usado, meu Deus, para dar honra e glória do teu nome. Eu te peço a tua paz agora sobre ele, que o coração dele fique tranquilo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Amarildo, para quem me conhece também é Amarildo. Quero agradecer o convite dos irmãos aí, que está aqui essa noite. Para mim é uma alegria, uma honra, né? Ontem eu ministrei numa igreja pentecostal que era restaurando o amor também. E hoje é restaurando o amor, né? E usei um tema lá que nós cristãos passamos por dificuldade. Pensa que hoje eu fiquei na cama até umas 9 horas da manhã. Com febre, tomei injeção, estou passando por dificuldade, estou passando pela prova mesmo. Mas eu creio que até o final dessa ministração eu vou estar curado em nome de Jesus. Amém. Eu determinei isso agora, durante o louvor. Amém, meus irmãos? E o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite é: nós somos geradores de bênção. Posso ouvir um amém? Amém. Eu e você somos geradores de bênção. Homens, quando o irmão começou a falar, trazer a palavra de oferta aqui, foi passando assim como se fosse um filme na minha mente. O que eu estaria fazendo numa sexta-feira como hoje, né? No tempo do mundo, né? Eu sou o mais pecador de todos os irmãos que aqui estão, pode acreditar. E olha que no meu tempo não tinha WhatsApp. Ontem eu fiquei sabendo desse Tinder aí, eu nem sabia como é que funcionava, mas conversando com o menino do mundo, ele começou a me dizer: tu bota aqui o tamanho, aonde, a área que tu quer. Pô, eu tinha que procurar frete no Frete Brás, então é mais ou menos assim. Eu não sabia, irmãos, não sabia dessa ferramenta. Lá no meu tempo, no mundo, a gente pegava o telefone fixo, colocava na orelha e discava 138, e daí ele entrava numa sala de bate-papo, 6 pessoas, né? E ali você combinava de sair com as meninas, era assim. Daí você dizia: que carro você vem? Ah, vou com um Chevette, né? Carro da hora, né, irmão? Chevette 84 álcool 1.5, turbinadão. Aí eu dizia: não, eu vou com um Passat. Mas aí eu chegava lá, se eu via que a mulher era muito feia, eu passava direto. Se era mais ou menos, eu já encostava o Chevette ali. Foi muitos e muitos anos assim. Deus me arrancou lá numa cidadezinha pequenininha, Taquari, me trouxe para a região metropolitana do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, o bairro mais violento lá. Não sei se tem alguém aqui daquele lugar lá, mas um dos lugares mais violentos, irmãos. A maioria do pessoal, dos meninos da minha idade, tem uns 2 que estão presos e a maioria já não estão mais entre nós. Não tiveram essa oportunidade que eu tive. E eu sei que Deus me arrancou de lá para trazer para cá com um propósito. Mais ou menos como os irmãos que estão aqui pela primeira vez. Levanta a mão quem é a primeira vez que está aqui. Amém, glória a Deus pela tua vida. O Espírito Santo, a palavra diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ou você acha que o pessoal do mundo acha que nós estamos certos de estar aqui reunidos entre homens aqui para dividir a palavra, compartilhar a palavra de Deus? Para eles nós estamos fora da casinha. Nós estamos completamente loucos, né? Não é assim? Vocês já ouviram aquela expressão: tá tão louco assim, fizeram uma lavagem na mente dele, agora virou para crente. Já ouviram essa expressão? Tá virando para crente, estamos perdendo ele. Eu lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, Ana Paula, e ela disse para mim: tu vai com essa camisa aí que tu fez a chamada. Eu digo: claro, senão eles não vão me conhecer lá, pô.
Vou com a mesma camisa. E a gente começou a namorar e a minha esposa era catequista, irmãos. Ela vivia agarrada lá no padre lá. E eu também comecei, essas casas de mulheres que tem aí na Redondeza, aí eu tinha ficha em quase todas elas. As meninas me conheciam ali já, eu anotava ali a cerveja para pagar depois. E um dia aconteceu uma briga ali e quando eu estava indo embora, uma voz veio no meu ouvido e falou assim, ó, não é esse o propósito, eu quero separar você. E eu não entendi muito bem porque eu sempre ouvi falar que Deus falava com a gente. Eu pensei, por que comigo, né? Pode ser com tantas pessoas. Mas eu fui embora e no outro dia fui convidado para fazer o encontro do EJU, que significa Encontro de Jovens Unidos, da Igreja Católica de São João Batista. E lá eles me deram uma Bíblia, foi o erro deles. E eu comecei a ler. E comecei a ver que não estava batendo ali muitas coisas ali, com aquilo que eu estava vivendo. Então eu me afastei um pouco e me isolei sozinho, até que fui convidado para participar de uma célula. Quem aqui participa de célula? Amém. Quem não participa ainda, que os irmãos convidem essas pessoas que estão aqui. E lá, o pastor Maico usou a habilidade, ele e o irmão Tadeu, de dizer para mim que era para mim e levar as minhas pastas que eu vendia metal para conversar lá com os empresários que estavam ali para me vender o meu produto. Realmente eu vendi, irmãos. E tem essa metalúrgica até hoje. Eu era vendedor dela e hoje sou proprietário. Mas Deus foi trabalhando na minha vida. E pensa num cara que gostava de andar de moto, jogar futebol, baile, era festa, ia para tudo quanto era lugar. Você imagina que eu vim para cá com 22 anos de idade, eu fui o primeiro matizador do Brasil a matizar o couro Bill Leather, o couro isento de cromo. Esse pessoal daqui foi lá na minha terra e me buscou, eles pagaram 3 vezes mais do que eu ganhava lá. Eles me deram um carro e um apartamento para eu morar aqui nessa cidade. E eu não pensei 2 vezes, 60 quilômetros, 40 quilômetros, Camboriú e Floripa. Então essas baladas eu também conheço todas elas. E sabiamente, pastor Maico e Tadeu sempre disseram para mim assim, você não precisa parar de fazer nada. Se algum dia alguém for falar para você que você tem que mudar em alguma coisa, vai ser o Espírito Santo. Ele vai te direcionar. Posso ouvir um amém? É o Espírito Santo que nos direciona. Você foi convidado por uma pessoa, direcionado pelo Espírito Santo. Hoje começa uma grande obra na minha e na tua vida. Hoje começa uma grande obra na minha e na tua vida. Aleluia. Eu e você somos geradores de bênção. Lá em João, capítulo 14, versículo 12, diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço ou até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Quem crê em mim fará coisas iguais ou maiores, algumas traduções diz isso. Pô, irmão, quanta pretensão fazer coisas iguais ou maiores que o Senhor Jesus. Quanta pretensão. Mas está na palavra. Eu e você somos geradores de bênção. Eu e você somos geradores de vida. Talvez você está passando por essas dificuldades que eu passei no ano passado. Talvez você esteja assim. Mas hoje eu olho para os meus filhos e eu lembro da promessa que eu disse assim, Deus, me dá um filho, porque eu quero ensiná-lo no caminho. E ensiná-lo no caminho é estar à frente. Aqui eu vi que o irmão falou que o pai está aqui, né? Então meu pai ele também se converteu através da minha vida. E olha que o bicho era danado. Meu pai dizia que nunca ia numa igreja de crente, nunca ia virar para crente. E hoje está lá, bem louco, todas as reuniões, participando de ministério de família. Irmãos, ou nós somos de Deus ou somos do diabo. Os nossos irmãos pentecostal, assembleia, eles já são um pouco mais diretos. Nós batistas, nós vamos rodando um pouquinho, né? A gente não vai direto ao ponto. Mas é verdade, irmãos. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho. E não existe outro caminho. Ele é a verdade e a vida. E não tem uma outra via que você vai. Não existe eu e você acharmos que o mundo nos dará coisas maiores que a promessa de Deus. As igrejas hoje não estão mais usando Bíblia para ministrar. Hoje os pastores querem ser coach.
Eles querem dar testemunho da tua vida, da vida deles, ou talvez eles querem te dizer uma teologia de prosperidade, quando na verdade nós temos que pregar a cruz, nós temos que pregar a conversão verdadeira, genuína. Eu não vim aqui para dizer para você que se você aceitar Jesus hoje, amanhã você não vai precisar pagar o teu boleto, não é isso. Eu vim aqui para dizer para você que se você aceitar o Senhor Jesus como único sustento e salvador da tua vida, o teu nome será escrito no livro da vida e jamais será apagado. Você sabia que alguém intercedeu por você? Alguém ora por você? Alguém se preocupa por você, com você? E Deus me mostra que às vezes as pessoas elas estão tão embaralhadas nesse espírito de depressão, onde dizem que não são importantes para as outras pessoas. A primeira visão aberta que eu tive foi em Manaus, onde eu vi duas mulheres intercedendo pela minha vida, minha madrinha e minha avó. E elas não tiveram o privilégio de ver eu convertido. Eu estava no mundo. Mas hoje Deus me deu a chance de começar um projeto grande. Deus quer usar eu e você. Posso ouvir um amém? Amém. E como eu falei que eu ganhava muito dinheiro, eu nunca guardei nada, irmãos. Quando o Curtume fechou, eu estava com 3 meses de salário atrasado. E o Curtume fechou, eu não sabia fazer outra coisa, eu só sabia fazer aquilo. E eu cheguei a ficar com 6 meses de aluguel atrasado, cheguei a ficar com o meu carro com busca e apreensão. Peguei dinheiro do meu tio emprestado, do meu pai, e o inimigo vinha no meu ouvido e dizia: te mata, cara. Pega essa corda aí e se mata, você não tem mais jeito. Você não vai conseguir mais honrar os seus compromissos. E sabe que aquilo quase que entrou no meu coração. Glória a Deus, irmãos, que tem pessoas fiéis que plantam sementes, que jogam sementes no reino do Espírito, para que a igreja continue aberta, a igreja do Senhor Jesus, alcançando mais vidas. Glória a Deus, que Deus levanta pastores comprometidos com a obra. Estão aí. Pastor Dalcin está com 108 anos. Eu conheço o pastor Dalcin uns 40 anos, ele está sempre com 70. Eu não sei o que está acontecendo com isso. Eu e você somos diferentes. Gerar bênção aos nossos filhos, pais, vizinhos, ser diferente e agir diferente. E o resplandecer do Espírito Santo esteja sobre o nosso rosto. Sabe que nós somos geradores de bênção de uma tal maneira que meu pai me deu 2 terrenos lá no Rio Grande do Sul, no interior, lá em Itaquari. Ele me deu 2 terrenos. Meu pai é meio desorganizado assim. Eu perguntei para ele: há quantos anos tu não paga esse imposto? Ah, faz pouco tempo. Depois eu fui ver, fazia 9 anos já. Eu fui ver quando chegou o papelzinho para mim que eles iam mandar o terreno a leilão. Eu fiquei apavorado, eu tinha 5 dias para pagar aquilo lá. Então eu peguei o carro e viajei para lá. E eu peguei o carro e eu comecei a pensar: vou, não vou, espero mais um pouco, entro com um advogado, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer por isso. E naquele mesmo dia meu tio faleceu. Às 2 horas da tarde ele faleceu. E eu disse pro pai: vamos para lá, vamos arrumar isso aí, já vamos lá no velório e coisa. E a gente pegou e foi. A gente foi no velório, foi no enterro. A minha tia, uma pessoa do mundo, ela disse que viu na televisão os crentes ministrando e dizendo que tinha que aceitar Jesus antes de morrer, que se confessasse com a boca ia para o céu. Ela fez essa oração com meu tio. E aí eu me penso assim: por que eu não fiz isso com ele? Por que eu não tirei esse tempo para orar com ele? Eu falhei. Sabe quando o Espírito Santo vem e alcança a nossa vida, e daqui a pouco ele começa a perguntar aos teus filhos, os teus pais, os teus vizinhos, a tua igreja. E a gente chegou lá naquela prefeitura, meu pai é bem descansado, bem tranquilo, ele queria visitar todos os parentes antes de ir lá fazer. Eu digo: não, nós vamos lá resolver isso aqui, depois nós vamos visitar todo mundo. E a gente chegou lá na prefeitura e o Espírito Santo dizia assim: ministra para esse cara. E aí nós chegamos lá, eram umas 9 horas da manhã, aquele cara começou a tirar papel daqui, tira de lá, botar para cá, um rapaz meio atrapalhado, e foi, mexeu, e tem que pagar isso aqui, tem que fazer aquilo ali, dá para parcelar, de glória a Deus, amém, parcela. A parcela vai dar R$16, R$20, R$50, pode fazer, parcela tudo aí. Se quiser parcelar, parcela, vou dar uma entrada. E glória a Deus que estava dando tudo certo. Daqui a pouco aquela voz vinha e dizia: ministra para esse cara. Eu olhava para os lados, né? E era 11h30 da manhã e ele disse para mim: a gente sai para almoçar meio-dia e volta às 2h. Pensei, no outro dia era feriado, na sexta-feira.
Eu digo, se eu ficar aqui até segunda, a mulher do pai mata ele e a minha mata eu. Então nós somos obrigados a voltar. Não vou conseguir resolver tudo. Aquela aflição, e daí todo mundo começou a ir embora, e ele disse, não, eu vou ficar aqui, eu vou terminar isso aqui contigo. E aquela voz ministra para ele. E ele disse assim, como é que o senhor é tão calmo para falar? Tem alguma coisa diferente no senhor? Ele falou para mim, quando começa a chamar a gente de senhor, meus irmãos, a coisa está feia, né? Nunca me chamaram de senhor, mas agora estão me chamando agora. E daí eu comecei eu disse para ele, não, eu sou batista, tal, a gente trabalha assim, sabe? E ele começou a contar a vida dele para mim e a mim. Ele foi machucado pelos seus líderes, ele tinha feito um encontro, fez um propósito de oração e jejum, conseguiu deixar as drogas, e ele estava machucado pelo seu líder, porque o líder começou a apertar muito ele, que ele tinha que mudar para isso, para aquilo e outro, e eu com muita sabedoria, com muita calma, fui ministrando o coração dele, e resumindo a história, irmãos, Deus me usou para gerar a vida daquele homem novamente no reino espiritual. Porque depois dali eu fui para o meu primo e falei para ele, o meu primo traficante há 20 e poucos anos, comandava todo o tráfico lá no interior de Taquari, eu disse, aquele cara lá da prefeitura assim assado, eu não gravo muito bem os nomes, você vai lá pegar ele para participar da rede de homens, como esse aqui agora, era na sexta-feira, você vai lá pegar ele, tá? Ele quer voltar para a igreja, ele precisa só, e ele, o meu primo é gago, né, como que eu vou fazer? Você chega lá e diz, o marido teve aqui, conversou contigo, você vai levar ele para a igreja. É assim, irmão. É só ter coragem de chegar perto e abrir a boca que Deus vai fazer o resto. Posso ouvir um amém? Amém. Então ele foi lá, convidou aquele cara para ir na rede de homens e ele foi, comeu um mocotó. Fizeram lá um mocotó e aquele cara está participando das reuniões lá. Olha só. Eu entendi que Deus me levou lá, tudo bem que aquilo estava atrasado mesmo, e graças a Deus eu coloquei em dia, mas Deus me levou lá para ativar o reino do Espírito daquele cara. Eu e você somos geradores de bênção. Nós servimos a um Jesus que disse que se nós cremos, faremos obras iguais ou maiores que a dele. Jesus curou uma mulher no fluxo de sangue, curou um homem cego, alimentou 5.000 homens. Jesus acalma a tempestade, ele ressuscitou dos mortos. E ele transforma a água em vinho. Posso ouvir um amém? Amém? Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que diz que eu e você podemos fazer coisas iguais ou maiores que ele. Eu e você somos geradores de milagre, de bênção. Deus procura, Deus acha neste lugar homens de fibra, homens guerreiros. Posso ouvir um amém? Amém. Homem que ora. Recebemos a instrução da parte de Deus, que está na sua palavra, porque praticamos, meus irmãos, aquilo que a palavra nos ensina. Caminhando muitas vezes com passos de formiga, muitas vezes nos acovardamos da chamada, porque Deus conhece o meu e o teu coração. Você pode fugir o quanto quiser, mas aí no teu coração tem uma semente que foi plantada, eu não sei há quanto tempo atrás, e essa semente vai germinar, e você não vai conseguir escapar de Deus. Não tem jeito. Eu gosto muito da área de libertação, não sei porquê, mas eu gosto. E é engraçado porque a gente ministra e tem pessoas que caminham com a gente há tanto tempo, né? E a palavra diz que a gente tem que ensinar com amor, com paciência, esperando em Cristo Jesus a conversão do abençoado. Aqui nós estamos falando de homens, né? Também no meio do louvor aqui, Deus estava me lembrando que uma estatística diz que quando uma criança se converte ao Senhor Jesus, 10% da estatística, 10% da família também é convertida. Quando uma mulher se converte ao Senhor Jesus, 30% da sua família é convertida também. Mas quando um homem se converte, quando um sacerdote se converte ao Senhor Jesus, a estatística sobe para 70% que a família se converte. Olha a importância que eu e você temos no reino de Deus. Olha a importância que eu e você temos para o Senhor Jesus, sacerdotes da nossa casa, protetores do nosso lar. E como eu falei que eu gostava de trabalhar nessa área de libertação, semana passada teve um moço lá na igreja que falou:
eu gostaria que vocês orassem por mim, porque eu participei da Umbanda durante tanto tempo, agora eu estou na Quimbanda, eu já fiz mesa branca, já bati cabeça, já tomei sangue, fiz pacto disso, pacto daquilo, não é para ninguém se assustar não, tá, irmãos? E ali ele foi falando, eu fui ficando apavorado, porque eu digo, meu Deus, um cara tão novo já está envolvido desse jeito com o diabo. E ali ele falou assim para mim, eu achei tão interessante, ele disse, eu quero uma família. Eu tenho uma namorada, eu não casei com ela, mas ela está esperando um bebê e eu quero uma família, eu não quero mais isso. E os demônios estão atormentando ele, deixando ele louco, ele não consegue dormir à noite, a namorada também. E ali a gente começou um processo de libertação e a gente viu o inimigo sendo derrotado novamente, sendo exaltado o nome do Senhor Jesus, porque ele almejava ter uma família. O sonho de um homem é ter uma família, é cuidar da esposa, é educar os filhos. Qual é o legado que eu e vocês vamos deixar para os nossos filhos? Talvez nós vamos sentar com eles e vamos dizer, o pai usou droga durante um tempo, o pai foi um prostituto durante um tempo, mas quando Jesus entrou, as coisas foram mudando, foram sendo transformadas. Quem aqui nasceu no lar cristão? Tem 2 pessoas que nasceram no lar cristão, 3. Que privilégio! Meu filho nasceu no lar cristão. Eu não tive esse privilégio. Eu fui dizer que amava meu pai com 30 anos de idade. Eu fui chorar depois dos 30 anos de idade. Porque gaúcho não chora. Porque homem não chora. Orei tanto a Deus que hoje eu estou chorando 2, 3 vezes por dia quando eu estou na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida, ele muda. Nós somos sacerdotes da nossa casa. Ou você é o homem do lar. Teu cônjuge trabalha e você fica em casa. Você é o homem banana. Você não é o guerreiro forte que trabalha, que ajuda. Lá em casa, eu e minha esposa, a gente entrou numa concordância. Tu não trabalha, vai ficar em casa para cuidar das crianças e zelar pelo futuro deles. Ensinar, né? Ler, palavra, orar. Não que ela não faça isso, mas ela se dedica à criação dos filhos e cuidar da casa. E eu vou trabalhar fora, mas eu não vou fazer nada em casa. Não, mas eu queria que tu fizesse uma coisinha. Irmãos, se tu secar a primeira vez a louça, depois ela já quer que lave. Se tu dobrar uma roupa, depois ela quer que guarde. Então tem que ter um pouco de cuidado. Claro que aqueles, meus irmãos, que a mulher trabalha fora, sem dúvida que o marido tem que ajudar em casa, irmãos. Isso é sem dúvida. Não chegar em casa, ligar o controle remoto da televisão e sentar ali na frente e ficar olhando e ela trabalhando para lá e para cá, além que trabalhou o dia todo, mas fazer os afazeres de casa. Mas lá em casa, Deus tem nos abençoado e a gente tem trabalhado assim. Eu trabalho fora e ela fica em casa. Mas Deus dá o direcionamento a cada um como tem que ser feito isso, como é feito isso. Quero que você abra a palavra de Deus lá no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 2 ao 17. Pastor Dalcin disse que tem até a meia-noite, né? Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 2. Muito conhecido dos irmãos. Amém? Todos acharam? Quem não achou, senta perto de um crente aí. Apronte-se vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava a perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com tanto medo que gritavam por socorro, cada um ao seu Deus, em minúsculo. E para que o navio ficasse mais leve, começaram a jogar as cargas ao mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali ele havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se para pedir socorro ao seu Deus, porque pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado.
de estarmos a perigo. Por tirar a vida deste homem, pois eles fizeram isso. Desculpa que eu me perdi aqui. Eles fizeram isso em nome de Jonas, que foi sorteado. Então, eles pegaram agora. Quem é o culpado disso tudo? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual que é o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, a quem fez o mar e a terra. E em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Ali os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, e de modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: o que devemos fazer para que esse mar se acalme? E Jonas respondeu: vocês peguem e joguem-me no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vocês. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a reclamar com toda a força, a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém não conseguiu nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oravam bem alto, dizendo assim: ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte, por tiramos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram ao mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo que lhe ofereceram um sacrifício e fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Posso ouvir um amém? Feche os teus olhos, não a tua Bíblia, coloca a mão sobre o coração, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade nesta noite. Eu te agradeço, meu Deus, por cada um dos visitantes que aqui estão. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um deles. Pai, que o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar também esteja lá na casa de cada um de nós, cuidando dos nossos familiares, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra, meu Deus, seja semente jogada em cada coração aqui, representando, meu Deus, no reino do Espírito, como terra fértil, e nós profetizamos, meu Deus, que vai agir 30, 60, 100 por 1, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade dela chegou aos meus ouvidos. Deus manda e não pede. Ele mandou Jonas fazer isso. E Deus abomina a maldade. A maldade é a falta de Deus. No versículo 3 ele fala que ele se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária daquilo que Deus tinha planejado para ele, daquilo que Deus falou para ele. Vá a Nínive e grite contra ela. Aquele povo está fazendo muita coisa errada e não tem agradado os meus ouvidos o que tem chegado. A desobediência. Deus nos dá uma promessa e queremos as coisas na hora. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que muitas vezes Deus fala com a gente acha que é no outro dia que as coisas vão acontecer. E não é assim. Não é no outro dia. Às vezes demora um pouco, não que Deus não possa fazer no outro dia ou no mesmo dia, mas existe o tempo de Deus. Faça as coisas de acordo com a vontade de Deus, e assim nos tornaremos geradores de bênção. Posso ouvir um amém? Eu e você somos importantes para Deus. Por isso que estamos aqui essa noite, ouvindo e compartilhando uma palavra. O versículo 4 fala que, no entanto, Deus mandou que um forte vento e houve uma tempestade no mar, que era tão violenta que o navio estava a perigo de se partir ao meio. As dificuldades vêm, o homem cristão que não tem dificuldade, ele tem algum problema. Quem tem algum problema para resolver? O cristão que não tem problema está estragado. É luta, meus irmãos, todos os dias. A palavra de Deus, ela é tão linda, maravilhosa. Mais ou menos 40 autores escreveram a palavra de Deus em tempos diferentes, que não se conheciam, por profetas, reis, homens simples do campo como Amós. E ela vem se completando e vem trazendo ao Senhor Jesus, e todos eles passaram por dificuldades. Por que eu e você vamos ter esse privilégio de talvez não passar por dificuldades?
Todos os dias nós temos que derrotar alguns gigantes. O versículo 5 fala que os marinheiros ficaram com tanto medo que começaram a gritar por socorro, cada um ao seu Deus, para que o navio ficasse mais leve. Eles começaram a jogar as cargas ao mar. Porém, Jonas desceu e estava num sono profundo. O profeta estava tranquilo, dormindo, sem aflição, sabendo que nós servimos a um Deus tão poderoso, tão grandioso, embora ele na desobediência, mas ele estava dormindo. Será que eu e você conseguiríamos dormir com o navio, as ondas batendo, querendo quebrar o navio, aquela loucura, eles jogando as cargas no mar para tentar que o navio não afundasse? Tenta levar a tua mente para dentro de um barco assim. O pastor Dalci estava com nós ali, aquela vez que a gente foi pescar na ilha do Macuco ali, né? E o rapaz apavorado, e bota colete em todo mundo, e ali eu vi homens de oração ali, né? 14 homens tinha aquele dia no barco, homens de oração. Na minha cabeça eu já estava na estratégia, eu pego o guri, já pego aqui, já jogo o mais próximo possível lá da pedra, já saio daqui, já estava tudo esquematizado ali na minha mente. Não sei se ia dar certo, mas estava. Gente, pensa no medo, tá? Que é, você está dentro de um barco e aquilo tremendo, e a água entrava pela frente, saía lá atrás, né, pastor? Não sei. O corpinho pulou, já caiu quase de ponta cabeça lá no fundo do navio, do barco ali, porque ele pulava muito assim, né? Ele mexia muito. Tanto é que o barco ia voltar para buscar mais um pessoal que estava lá, e a gente nem sabe se voltou até hoje para buscar, né? Nós fomos embora e o barqueiro disse que não voltaria mais naquele dia, porque não dava mais para ir, estava muito revolto o mar ali, né? Então, como que esse cara estava dormindo ali, em meio a essa dificuldade toda ali? Ele se acalmaria do Espírito Santo sobre a gente. Está passando por guerra, está passando por luta, dê glória a Deus. Se está bom, dê glória a Deus. Se está ruim, dê glória a Deus. Se está com enfermidade, dê glória a Deus. Se já foi curado, dê glória a Deus. Quer dizer para os irmãos que eu já estou a 90% do meu organismo já. Amém? No versículo 6 fala que o capitão do navio entrou ali e disse: como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Quem que ora nas reuniões de família dos irmãos? Quem que eles pedem para orar no domingo? Domingo, dia das mães agora, né? Inventaram isso aí para vender bastante presente, né? E vende mesmo, né? Quem que ora ali no domingo? Não é os irmãos? Não é nós que somos chamados para orar? É ou não é, meus irmãos? Amém. É nós, hein? Ô irmão, faz uma oração aqui. Ô pastor, ora aqui pela gente, abençoa o teu alimento. É assim que funciona, irmãos. É nós que somos chamados para orar. E ali é a hora da gente plantar uma semente. E ali é a hora de nós intercedermos pela nossa família, ministrar 2 versículos. Se aquele agricultor, aquele plantador que vai ali e coloca a semente ali, né? A máquina de milho ali, né? Abre, fecha. Eu nunca trabalhei com isso, mas já vi os vídeos já. Sempre nós, homens de Deus, somos cheios do Espírito Santo e somos chamados por Ele, nós somos geradores de bênção. O versículo 7 fala que os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado. Sempre nós tentamos achar um culpado que não seja a gente. Esses dias eu estava ministrando lá, que eu tenho células de casais, e eu ministrei sobre Adão, Eva e a cobra. Onde Adão disse que a culpada era Eva, a Eva disse que era a cobra tentou distorcer tudo ali e já tentaram até botar a culpa em Deus lá. Ninguém era o culpado, mas era só não ter comido daquilo ali. Foi específica. Não coma. Como muitas vezes nós somos desobedientes à palavra de Deus, né? E o que eu vou dizer para os irmãos aqui agora é bem forte. Como eu falei que eu gosto de trabalhar na área de libertação, quando a gente está orando por uma pessoa que a gente pega e amarra o Espírito e diz: sai em nome de Jesus, até o demônio obedece. Até ele sai. E quão é difícil, muitas vezes, eu e você obedecermos a palavra de Deus. É forte isso. Como é difícil eu e você obedecermos um chamado. No versículo 11 e 12 ele diz que a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntavam a Jonas: o que devemos fazer com você para que esse mar se acalme? E ele diz assim,
vocês me peguem e joguem no mar e ele ficará calmo. Fé, determinação. Será que eu e você faríamos isso? Joga eu no mar. Me joga na presença de Deus, que tudo vai dar certo, que vai se acalmar, porque eu desobedeci ao Senhor. Ele foi desobediente a Deus, quando Deus manda que ele fosse levar a mensagem à cidade. Ele foi. Mas ele era um profeta que conhecia Deus. E sabia, confiava plenamente que o Espírito Santo de Deus, que Deus ia o salvar. E no final do texto nós vimos que um grande peixe engoliu. No versículo 15 e 16 ele diz que em seguida os marinheiros o pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo ele se acalmou. E eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e fizeram promessas. O que você tem conversado com Deus? Você é um gerador de bênção ou maldição? O que você tem profetizado sobre os teus filhos ou as pessoas que são próximas de você? Os teus amigos? O que sai da tua boca? Os teus pais? O que você tem falado, conversado? O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro dele durante 3 dias e 3 noites. Tempo que Deus nos dá para pensar, refletir, tomar decisões. Enquanto estamos aqui conversando, o Espírito Santo de Deus caminha no nosso meio. Posso ouvir um amém? Ele vai curando, libertando. A palavra de Deus diz que se conheceis a verdade vai nos libertar. Posso ouvir um amém? A libertação acontece de 2 formas: na pressão, na hora, na oração, ou através da palavra. Conheça esse Cristo, se apaixone por Ele. Não importa as dificuldades que você passou até agora, por onde você andou, aonde você esteve, mas Deus se preocupa com você. Deus quer começar uma grande obra através da tua vida nas famílias. Homens guerreiros e fortes. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei que uma igreja, na minha opinião, ela não é um hospital, ela é um quartel-general, aonde tem sim a infantaria, aonde tem sim a enfermaria. E nessa enfermaria os soldados de Cristo estão ali se tratando, estão ali ganhando força, estão ali fazendo soro, para depois eles irem ao combate, eles irem ao ataque. E esse quartel-general é de infantaria, é aquele que o soldado corre com a arma na mão na frente de todos. A Bíblia diz que nós vamos resgatar as vidas do inferno. Olha que forte. Os portais do inferno não prevalecerão. Aprendemos até com o diabo, por ele ser persistente todos os dias de manhã, ao nós acordar, ele tentar atrapalhar, nos desmotivar, nos tirar da presença, todos os dias, mesmo ele sabendo que ele é um derrotado, mesmo sabendo que ele e os seus discípulos serão jogados no lago de fogo e que serão espalhados pela face da terra e que nós vamos pisar neles com os nossos calcanhares e nós vamos reinar com o Senhor Jesus no céu. Posso ouvir um amém? O livro de Tessalonicenses fala que Jesus vai vir em tremenda glória sobre as nuvens e vai arrebatar a sua igreja. Você queira ou não queira, você acreditando ou não acreditando, Jesus vai voltar. Você crendo ou não crendo, você acreditando ou não acreditando, o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai. E a coisa mais linda que eu passei na minha vida até hoje foi quando eu estava lá em Moçambique e eu fui visitar umas crianças e a gente fez um curso de palhaçaria onde a gente não pode chorar. Um palhaço não chora, ele só traz alegria, só risada. Então a gente aprendeu nesse curso lá que quando a gente fosse se emocionar, saía fora, entravam outras pessoas nos lugares, no lugar da gente. E ali eu conversei com uma moça, mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, e ela tinha uma filha que tinha um câncer e jogou o olho da menina para fora. E aquilo ali ela ficava durante 45, 60 dias, aquele olho ficava para fora. Aí ela ia para o hospital, eles medicavam, aquele olho voltava para dentro, e assim ela disse para mim que fazia uns 8, 10 anos que vivia nessa luta com essa criança.
Eu não sei se essa criança está viva ainda, mas Deus me deu a oportunidade de orar por ela, de orar pela mãe e ministrar para ela. Ela nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar da Bíblia, nunca ouviu falar de Deus. Ela não tinha conhecimento nenhum sobre uma base. E essa moça, ela falava a língua xangana, então eu falava e a tradutora traduzia para ela. E a palavra de Deus fala que Jesus volta quando todos ouvirem falar dele. E está faltando muito pouco. Está faltando muito pouco. As igrejas hoje elas estão um pouco mornas. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que estar quentes. Nós temos que estar com o nosso coração com uma expectativa muito grande. Não somente na ceia, quando nós trazemos à memória a volta de Cristo, mas sempre que nós estamos na casa de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Feche os teus olhos por 30 segundos. Eu e você somos geradores de vida. Eu e você somos pessoas que somos geradores de bênçãos. E você pode pensar assim, o irmão está louco, tem tanta coisa para mudar. Coloque diante de Deus agora. Eu quero que tu traga à tua memória agora as maiores barreiras, as maiores dificuldades que tu tem lá no teu lar às vezes. Quero que você traga agora à tua memória. Talvez alguma discussão que você teve com o teu cônjuge, com os teus filhos. Talvez alguma palavra que o teu pai liberou quando você era pequeno ainda. Talvez alguma maldição lá do teu tataravô, do teu avô, de prostituição, de droga. Eu quero que você traga isso à memória agora, porque o Espírito Santo de Deus que está aqui quer te curar, quer te libertar. Posso ouvir um amém? Olha para mim. Sem eu conhecer muita gente aqui, eu já amo a cada um dos irmãos que aqui estão. Sabe, irmãos, nós temos que ter obediência, paciência e perseverança. A palavra de Deus nos ensina isso. Ser homens diferentes. Não importa quanto tempo você está caminhando, ou se você está vindo hoje a primeira vez na igreja. Quando o grande peixe engole Jonas aqui, e durante 3 dias e 3 noites ele fica no ventre do peixe, talvez é um tempo que eu e você estamos tendo. É 3 dias, 3 horas, 30 anos, 20 anos, eu não sei. Eu não sei qual é o tempo de cada um dos irmãos, mas eu sei que o projeto que Cristo tem para nós é muito grande. Famílias de canelinhas serão estruturadas através da minha e da sua vida. Se assim nós quisermos, posso ouvir um amém? Amém. Coloca para mim o louvor lá, irmão. Queria convidar você a ficar de pé. Amém, glória a Deus. Fazer o que está à nossa frente, na força do nosso braço. E o sobrenatural, o Espírito Santo de Deus vai fazer. Mediante uma palavra dessa, eu não posso deixar de fazer um convite para os irmãos que nos visitam aqui essa noite, que talvez não tiveram a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como um dos feitos salvadores de sua vida. Esse dia eu ministrei numa igreja e o rapaz falou para mim que já congregava lá uns 8 anos e nunca tinha sido feito um apelo. E parece uma coisa tão difícil, né? Não se preocupa que nós não vamos pegar um documento, carimbar, levar no cartório para passar você por nome meu ali, não. Nós vamos fazer uma oração simples, objetiva, porque Jesus foi simples e objetivo. Jesus disse assim, ó, Deus disse assim para o profeta, pastor, se arruma e vá lá naquele meu servo que ele está lendo e não está entendendo. E aí o primeiro teletransporte do planeta acontece aonde o profeta sai e vai ao lado da carruagem. Dentro da minha teologia, talvez correndo do lado, ele bateu na porta, ele entrou. A Bíblia não fala por quanto tempo ele esteve ali com ele, se foi por horas, por dias, mas ele esteve ali. E ao final do trajeto, o eunuco pergunta, o que me impede de ser batizado? E o profeta diz para ele, se tu creres de todo o coração que o Senhor Jesus é o teu único Salvador, nada te impede. Aquele homem, ele decide pelo batismo, ele decide pela uma aliança, pastor. Estudando teologia, a gente aprende que esse homem foi um grande pregador da palavra de Deus na África do Sul. Por isso que eu sou apaixonado pela África.
Porque a decisão de um homem, eunuco, significa que ele era acabado, ele não poderia ter filho, ele não gerou filhos. Ele não gerou filhos carnais, mas ele gerou filhos espirituais. A Bíblia não relata, mas ele foi um grande pregador. Ele deixou sementes lá na África do Sul, que até hoje germinam. A decisão de um homem. A decisão que você tomar essa noite pode mudar a estrutura da tua família, pode mudar a estrutura dos seus negócios, pode mudar a estrutura da tua cidade, do teu estado. Aquele profeta de Deus, ele ministrou para uma pessoa só, uma só. Se tivesse só um homem aqui, eu ia ministrar com o mesmo entusiasmo que eu estou ministrando agora. Como se tivesse 300 homens aqui. Eu e você temos uma multidão. Olha para as cadeiras que estão vazias aqui. Eu e você somos guerreiros de Cristo. E se depender de nós conseguimos encher elas, porque nós temos amigos, temos familiares. E eu tenho certeza, irmãos, que talvez você, como eu, um tempo atrás, achava que o homem não chorava. Mas ele chora. Ele chora nos pés do Espírito Santo. Ele chora aos pés de Jesus. Eu quero convidar você que precisa de uma oração a levantar a sua mão aí onde você está mesmo. Ninguém vai expor você não. Os irmãos podem começar a tocar o louvor. O Espírito Santo de Deus que está aqui vai falar com você essa noite. Que tipo de oração você está precisando? Levante sua mão onde você está. Os pastores que aqui estão vão até você, vão te dar um abraço. Deus está ministrando no meu coração que tem homens aqui que há muitos anos não ganham um abraço. Há muitos anos não são abraçados. Os pastores que aqui estão, por gentileza, vão até essas pessoas que estão com a mão levantada. Ore por elas. Profetize por elas. Deus leva um profeta sobre um monte de ossos secos e diz: é possível que esses ossos tenham vida. É possível que esses ossos voltem a ter vida. E o profeta sabiamente diz: tu é que sabes, Deus. Tu é que sabes se é possível. Só tu sabes, meu Deus. E ele disse: homem, próprio mortal, comece a profetizar, comece a falar. E a palavra de Deus fala que ele começou a juntar as cartilagens, os ossos começaram a se juntar, e aqui levantou um grande exército. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele está aqui, um crente sem barulho, está com problema, está estragado, aleluia. Em nome de Jesus, cerca esse lugar com a tua glória, com a tua fumaça, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essas pessoas que estão com a mão levantada, recebendo a oração agora. Eu te peço, meu Deus, pela essa igreja de Carelinha, pela vida do pastor Alcina, da pastora Pena, Senhor. Cuida deles da saúde, cuida, meu Deus, dos seus sonhos, Pai. Levanta aqui pessoas comprometidas com a tua obra, Senhor. Muito obrigado por esse momento de louvor, por esses irmãos, Senhor, que estão servindo com maestria na tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome. Tem mais alguém que precisa de oração?
O batismo ele fala de um mergulho, de uma transformação, de uma mudança de vida. Tem muitas coisas que Deus quer tratar na nossa vida, tem muitas coisas que Deus quer mexer, tem muitas coisas que Deus quer mudar. Isso é na minha vida, na vida de cada um de nós. E quando eu vinha para cá, eu vim aqui para sentar no meu banquinho, receber, e também eu queria trazer alguns convidados, mas os meus convidados não vieram. Mas quando eu vinha para cá, Deus me deu uma palavra. E eu confesso para vocês, eu não queria ter que pedir aqui a oportunidade para eu pegar esse microfone. Às vezes dá uma impressão, né, que a gente quer pregar. Né? E Deus tem falado comigo que a gente... Estou vivendo um tempo de ouvir. E a palavra de Deus diz, né, você está vindo a falar e pronto para ouvir. Mas antes de vir para cá, Deus me deu uma mensagem. E se Deus me deu uma mensagem, e agora Ele fala que a gente não pode ser Jonas, né? Eu preciso deixar essa mensagem. Eu quero ser bem rápido. Mas a palavra que Deus me deu foi um versículo. O que Deus uniu, não separe o homem. Eu vou repetir. O que Deus uniu, não separe o homem. Eu vou repetir a terceira vez para você gravar. O que Deus uniu, não separe o homem. Amados, nós estamos vivendo um tempo do segundo casamento, o terceiro casamento, o quarto casamento, o 5 casamento, o 6º casamento. Parece até que a gente está voltando para a época daquela mulher samaritana. É verdade. Você já teve 5 maridos, o que você tem atualmente não é o teu marido. Então, queridos, eu não sei, você que chegou aqui hoje, alguns estão pela primeira vez, eu não sei se você que é casado, né? Uma palavra agora para os casados. Não sei se você está no teu primeiro casamento, se você está no segundo, se está no terceiro. A palavra de Deus diz que cada um permaneça na situação que está quando for chamado. Então Deus está chamando nessa noite. Então na posição que você está hoje, se é primeiro casamento, então Deus manda te dizer, é para sempre. Se você está no segundo, Deus manda te dizer, é para sempre. Se você está no terceiro, Deus manda te dizer, é para sempre, não tem mais volta. Meu pai que está aqui na frente, para quem não me conhece, sou o pastor Christian, primogênito do pastor Dalci. Esse ano ele completa 50 anos de casado. 50 anos de casado. Tem alguém que gostaria de chegar em 50 anos de casado? Para a glória de Jesus? Amém? Amados, casamento não é brinquedo. Casamento é a verdadeira escola dos profetas. Casamento é a verdadeira escola da paciência. É no casamento onde você é treinado na paciência. O casamento é onde você é treinado no perdão. O casamento você é treinado a suportar. Eu não sei como é que é a sua mulher quando está com TPM. Eu não sei como é que é a sua mulher quando dá tudo errado no trabalho dela e ela chega em casa para conversar com você.
Mas não tem desculpa. Quando eu fiz uma aliança com Deus, a promessa que eu fiz foi: até que a morte me separe. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que talvez estão por um fio no seu casamento. Por isso que eu não podia deixar passar essa oportunidade. A minha Bíblia diz que o melhor vinho, ele é servido no final. Então tem pessoas aqui que chegaram assim: não, pastor Cristo, mas não tem mais jeito para o meu casamento. Você não sabe o que eu já passei, o que eu estou passando. Eu estou realmente no limite, eu estou para entregar, estou para lançar, jogar a toalha. Eu não suporto mais. Minha mulher já me traiu, minha mulher já me decepcionou, a minha mulher já me rejeitou, a minha mulher já isso, a minha mulher aquilo. Eu não aguento mais. Por isso que eu estou pensando realmente em me separar. Jesus tem um vinho novo para o teu casamento. E o melhor vinho ele sempre deixa para o final. Deus tem poder para restaurar todas as coisas. Não tem amor que esfriou que ele não possa aquecer. Porque ele é o dono da vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma boa notícia para te falar. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós operamos. Deus está falando com você, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar agora sobre você que é casado. Também com você que quer se casar. Para que Deus venha agora com o seu renovo sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Trazendo vinho novo sobre a tua vida. Trazendo um batismo de renovo. Ele vai fazer você se apaixonar pelo seu cônjuge. Eu profetizo nessa noite vinho novo sobre o seu casamento. Uma nova paixão, um amor violento, um amor sobrenatural. Deus tem para fazer. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo. Vem com o meu batismo nessa noite. E batiza os homens que estão aqui. Batiza com vinho novo. Batiza com uma nova paixão, um novo amor. Pai, que todos voltem a se apaixonar pela sua esposa. Que todos voltem lésbicos. Que todos voltem a surpreender os seus cônjuges. Com atitudes de amor, com atitudes carinhosas, com atitudes românticas. Eu falei, restaura a romântica.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. A poder de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Aplauda o nome do nosso Senhor e Salvador.